Olá, turma. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para o conteúdo, aliás, é o terceiro, né? Terceira aula. Nesta aula aqui, a gente vai dar continuidade à tá? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Me ouvem e conseguem acompanhar aqui. Aí a gente entra no nosso próximo conteúdo, que seria as organizações. Bom, pessoal, eu acredito que deve ter dado para vocês verem, mas se não tiver dado para ouvir ele aqui. Então, eu achei interessante, e eu não sei se vocês puderam observar, que, na verdade, nesse pequeno trecho, ele fala muito sobre a questão da gestão e da organização. Então, percebam aqui que nesse pequeno trecho nós percebemos que existe uma hierarquia, né? Mesmo estando ali, por exemplo, em meio a insetos, ou a formigas, né? Nós percebemos aqui que existe aqui um processo hierárquico, existe uma departamentalização, além da organização dos processos, nós percebemos aqui também a inovação e a repetição desses processos sendo realizado da mesma forma, né? Então, vocês viram aqui que as formigas colhem ali o seu processo, por exemplo, de grãos, da mesma forma há milhões de anos. E nós percebemos aqui uma outra formiga que traz um processo inovador e ele não é aceito porque elas já fazem aquilo há muitos anos. Então, só nesse pequeno trecho aqui, nós temos aqui diversos pontos aqui para poder fazer a análise, né? Mas, nesse momento, nós vamos nos reter apenas àquilo que é um processo de organização. Então, percebam que organização, no sentido de ser uma empresa, ele exige alguns parâmetros, né? Ele exige ali alguns recursos. E nós chamamos esse processo de organização de empresa. Então, algumas empresas, por exemplo, elas precisam de pessoas, precisam de tecnologia, precisam de estrutura para poder funcionar. Ainda que seja num processo, por exemplo, de colheita de grãos aqui realizado por formigas. Se vocês pararem para observar, elas têm um processo, têm ali uma estrutura e tem o que chamamos aqui de pessoas, né? E aí, nós temos a bibliografia, né, os conceitos que dizem o seguinte, né? Organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar os propósitos coletivos. Ou seja, o esforço ali individual de cada um daqueles que estão participando do processo, ele, na verdade, tem um objetivo maior por trás. Na última aula, nós observamos que existe ali, dentro dos objetivos da empresa, a missão, a visão e os valores. Então, dentro desse achado aqui da missão, visão e valores, nós temos um propósito que é atingir um propósito coletivo, né? E a organização aqui é um conjunto de pessoas articulado, ou seja ele de pessoas ou de formigas, como nós vimos aqui no vídeo, mas ele é um conjunto articulado aqui de pessoas, de métodos ou processos, né? E recursos, seja ele material, físico ou industrial. No caso aqui, por exemplo, do vídeo, nós vimos aqui que uma das formigas teve um processo de inovação, né? Nos seus métodos ali de colheita, por exemplo, do grão. Entretanto, né? Ele ainda assim não deixou de ser um conjunto articulado, seja ele manual, industrial ou manufatureiro, vamos dizer assim, de acordo com o Meirelles aqui, nós precisamos ter uma articulação entre os três aqui para poder dizer que nós temos uma empresa ou uma organização, né? E aí, uma grande empresa, ou uma pequena oficina, ou um laboratório, ou independente ali, por exemplo, se for o espetinho da esquina, ele precisa desses processos aqui, ou desses três parâmetros para poder funcionar, tá? Então, se perguntarem para você hoje, por exemplo, o que é uma organização, dentro daquilo que a gente entende como administração, você vai entender que é a função de determinar os recursos e atividades ali que são necessárias para poder estruturar uma empresa, certo?
E aí, a gente avançando, nós temos aqui alguns exemplos de administração, tá? Então, a organização ou uma empresa, é comum pensarmos que a administração, ela trata apenas da empresa especificamente, né? Mas essa administração, de forma geral, ela tem por objetivo aqui estudar as organizações. Então, por exemplo, eu posso não ter uma empresa de comércio, mas eu posso ter um espetinho que eu vendo uma jantinha ali na esquina, mas eu tenho uma organização, né? Ela tem pessoas, processos e uma estrutura, né? Então, uma vez aqui que nós planejamos essa estrutura, essa ação como um todo, ela acaba se tornando uma empresa, né? Então, como diz o autor aqui, ele fala o seguinte, ó, uma vez planejada, torna-se necessário dar estrutura à ação empresarial como um todo. Por exemplo, lá no segundo período, nós vamos ver uma disciplina de empreendedorismo, e dentro de empreendedorismo, nós vamos ver exatamente esses pontos aqui. Essas ações planejadas aqui, elas se tornam basicamente ação empresarial. Ainda que eu tenha tido apenas uma ideia de inovação, quando eu executar essas atividades, elas passam a ser aí uma ação empresarial, tá? E quais são as estruturas, né, dessa organização? Então, aqui nós temos o que nós chamamos de estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional de uma empresa, ela é definida como um agrupamento de atividades e recursos. Percebam que no videozinho a gente viu aqui esse mesmo cenário, essa mesma estrutura com formigas. Então, a gente tinha a rainha, que era, vamos dizer ali, o diretor geral, nós tínhamos a princesa, que logo assumiria, né, o trono, se tornaria a rainha. Então, até então, ela estava em treinamento, mas ela era um gerente. E aí, nós tínhamos ali uma classificação. Nós tínhamos o assistente, nós tínhamos a pessoa responsável pela contagem, nós tínhamos a pessoa pelo processo de extração e transporte, né, que era o processo de produção ali, de extração dos grãos. Nós tínhamos as pessoas que eram as operárias, que realizavam os processos. Então, aqui, nós tínhamos uma estrutura organizacional. E nas empresas, elas também têm o mesmo processo. Então, essa estrutura organizacional, ela trata basicamente de como a organização ou como que a empresa é organizada, né? Então, como é que eu vou alocar as atividades, os recursos e os processos, né? Então, isso é chamado de estrutura organizacional. Cada empresa tem uma estrutura organizacional diferente. Por exemplo, uma indústria, ela tem a sua estrutura organizacional diferente de uma empresa de tecnologia, que também é diferente de uma empresa comercial, ou às vezes, por exemplo, de um laboratório, né, que faz exames laboratoriais e outros tipos de atendimento. Então, cada empresa, ela tem uma estrutura organizacional diferente, mas todas elas têm um objetivo geral, que é organizar os seus processos, seus recursos e a alocação ali de atividades e pessoas. E eu trago para vocês, por exemplo, a famosa estrutura organizacional, né, que seria um organograma. Para quem nunca ouviu falar, se para você é a primeira vez que você é apresentado ao organograma, esse aqui é o nosso famoso organograma. Na verdade, ele é só um modelo simples, mas cada empresa tem um organograma diferente. Por exemplo, lá na empresa que você atua, provavelmente deve ter a pessoa da qual é responsável pela empresa inteira, que seria o CEO ou o diretor. Nós temos aí a parte, por exemplo, administrativa, contabilidade, recursos humanos. Nós temos aí, por exemplo, a parte de materiais e transporte. Dependendo da empresa, nós temos a seção de cadastro, controle de contas, né? Nós temos aqui a seção de operação, manutenção, equipamento. Então, assim, cada empresa tem as suas divisões. E aí nós chamamos essa divisão de departamento
planejamentos, cargos e tarefas. Então, perceba que dentro desse organograma, essas funções organizacionais, elas vão se dividindo em departamentos, depois em cargos e depois em pequenas tarefas. Quando nós falamos na aula passada, eu estou até aqui com o slide da aula passada, deixa eu mostrar aqui. Quando nós falamos na aula passada a respeito de planejamento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando nós falamos na aula passada de planejamento, falamos sobre o nível estratégico, o nível tático e operacional. É basicamente aqui dentro desses níveis de planejamentos que o organograma se organiza. Então, aqui nós temos aquela parte onde tem o diretor, aqui nós temos os gerentes, e aqui nós temos supervisores e operacionais, né? Então, seria basicamente esse nível de planejamento aqui. Então, isso aqui é o slide que nós vimos na aula passada. E aí, trazendo aqui para o nosso organograma, nós temos a divisão, né, de departamentos, onde cada gestor é responsável pelos cargos ali e pelas tarefas desempenhadas, tá? E aí, nós temos alguns perfis organizacionais, né? Então, a primeira delas que nós vamos ver aqui, essa estrutura organizacional, ela basicamente se divide como? Sendo formal e informal. Na estrutura organizacional informal, ela não define o relacionamento entre as áreas da empresa. Então, aqui, por exemplo, diferente do organograma, que é o mais comum, o padrão, o informal, ele não tem aquela divisão de tarefas, ele não tem aquele, ele não tem aqui aqueles muros, né, que normalmente separam um departamento de outro. Então, aqui nós temos uma facilidade de acesso a pessoas e não exatamente de departamento para departamento, tá? Então, quando nós formos estudar, por exemplo, as teorias administrativas da gestão, a gente vai entender da onde surgiu essa estrutura organizacional informal. Por exemplo, ele não funcionaria se nós estivéssemos trazendo esse modelo informal para uma empresa no sentido industrial, porque ali nós precisamos saber exatamente quem é responsável pelo quê e quais resultados cada uma das áreas vai trazer, né? Aquilo que se espera de cada uma das áreas. Nesse caso aqui, por exemplo, nós poderíamos aplicar esse modelo organizacional aqui em uma empresa onde, por exemplo, nós temos empresas de tecnologia, da área de comunicação, empresas com é, seu fundamento ali não organizacional, né? Então, assim, não lucrativo, aliás, nós podemos trazer esse modelo aqui, por exemplo, para esses modelos mais atuais da área de tecnologia, né? Aqui, ó, eu trouxe aqui, ó, por exemplo, startups, algumas empresas que não precisam de ter esses processos muito bem desenhadinhos, como se fosse uma empresa muito mais estruturadas, tá? Então, esse aqui é a estrutura organizacional informal. Já na estrutura formal, nós temos esse modelo que você já conhece bem, esse que você já trabalha no dia a dia, né? Então, aqui nós temos a gerência, produção, financeiro, o operacional, o RH, fábrica, suprimentos, área de logística, né? Então, nós temos aqui no organograma formal cada departamento com as suas atividades e com, né, assim, as suas tarefas bem desenhadinhas. Então, nessa organização aqui, nós obedecemos uma hierarquia. Foi como a gente viu no vídeo agora. Lembrando que se você não conseguiu ouvir, eu tenho o vídeo aqui no Ava, você pode clicar e acessar, tá? E aí, seguindo esse modelo aqui, na próxima aula, nós já vamos falar a respeito, dos modelos de organizações. Então, aqui o que você precisa entender é que nós temos as funções organizacionais, e dentro dessas funções, nós dividimos elas em formal e informal, tá? E aí nós entramos aqui para dentro da questão dos modelos. Na próxima aula, a gente vê e entende um pouquinho dos modelos, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos seguir para
avaliação, né? Na verdade, a gente vai fazer uma atividade e a gente vai fazer a leitura de um estudo de caso. Nesse estudo de caso aqui, por exemplo, a gente não vai fazer de três, que vai ser individual, mas você vai fazer a leitura do estudo de caso do Getro, que foi o que eu trouxe aqui, ó. O estudo de caso de Getro, você vai fazer a leitura do texto. Nós temos aqui uma situação onde nós temos Moisés, eu não vou dar spoiler, né, a respeito do texto, mas você precisa entender o que precisa ser feito, né? Então, aqui você vai ver que nós temos Moisés com essa mesma dificuldade em gerir uma grande quantidade de pessoas e processos, assim como a gente viu aqui com relação às formigas, né? E aí ele tem a difícil missão de separar essas pessoas e realizar algumas atividades. Entretanto, nós temos aqui a figura do Jetro, que é uma pessoa que vem de fora, uma pessoa que na verdade, ela não vem de fora, né? Ele está de fora e consegue ter uma outra visão com relação a essa organização aqui das pessoas, das tarefas, dos processos e da estrutura, tá? Então, eu pergunto para você aqui, em essência, o que que o Jetro recomendou ao Moisés, né? Então, lendo o texto aqui, você vai conseguir ter essa sacada aqui e entender como que eles conseguiram trabalhar naquela época, né? Há mais de 2000 anos atrás, sem exatamente ter a estrutura que a gente tem hoje. Então, a gente vai perceber aqui que o que a gente precisa aqui é um pouco de habilidade com relação aqui à liderança. Assim como a gente viu na aula passada, né? Na aula passada, nós vimos aqui, deixa eu trazer aqui, na aula passada, nós vimos aqui que, deixa eu ver aqui, o administrador ele precisa de ter algumas habilidades, que seriam as técnicas humanas e conceituais, né? E aqui, Moisés, ele tem esse desafio, né, de ter essas habilidades e colocar essas habilidades para funcionar, trazendo os processos e conseguindo desempenhar as tarefas, tá? Então, aí você vai observar aqui quais são as perguntas e analisar no texto, né? Lembrando que além dessa atividade aqui, nós temos o conteúdo. Então, por exemplo, antes de vir aqui para a atividade, você vai dar um pulinho aqui no conteúdo da aula 2 e estudar o que que é organização. Então, aqui eu trago o vídeo que vocês assistiram comigo agora, o que é organização, quais são os tipos de organizações e as empresas, tá? E o slide da aula também está aqui. Então, aqui você vai estudar um pouquinho o que a gente viu agora. Vocês viram que os slides foi bem curto, exatamente para vocês complementarem com essa parte aqui de conteúdo. E aí vocês vão fazer essa atividade, postar aqui dentro de enviar, né? Você pode digitar esse material ou você pode postar aqui o seu Word ou PDF, conforme você queira fazer, certinho? Então, essa aqui é uma gravação da, da aula 2, né? Então, aqui você não vai ter aquele encontro que nós tivemos, né, na sexta-feira, porque é uma aula que a gente não tem encontro, mas eu trago uma breve explicação do que precisa ser feito, de como precisa ser feito, para que você não fique perdido. Tá? Então, agora é só acessar os conteúdos, fazer a leitura e seguir para a atividade, ok? Um grande abraço, espero vocês aqui na nossa próxima aula. Vou parar aqui o compartilhamento da tela, e aí, em breve, vocês podem procurar lá em aula 1, aula 2 e aula 3, que já vai estar disponível o link do vídeo para assistir. Grande abraço e até a próxima aula. Bom, pessoal, continuando, agora nós temos o último tipo de organização, né, que é a política, né, onde nós temos, né, normalmente conflito, uma separação das diferentes partes e elas geralmente são transitórias, né, uma vez que quando um grupo assume o poder, né, normalmente deixa de lado aqueles opositores, né, aqueles que são opositores ou estão ao lado dos opositores. É que eu mesmo, né, presenciei há muitos anos atrás, né, quando fiz ainda estágio lá na Secretaria Fazenda, no século passado ainda,
né, onde se tinha, né, uma parte que apoiava o governo que estava à frente na época, né, e um outro grupo de funcionários que não apoiava. Aquele grupo de funcionários que não apoiava ficava à margem do processo, literalmente ficava, né, com as mãos abanando. Mas aí é diferente do que às vezes a crença popular, né, diz, não porque queriam, e sim porque eram cerceados praticamente das decisões, né, das atividades em si. Né? Então, isso é algo que acontece muito, né? E também, né, normalmente se agregam muitos cargos de confiança, né, e sempre se colocam nos cargos de confiança aqueles que, né, estão alinhados ao governo vigente, né? Isso vale para órgãos de prefeitura, órgãos estaduais, órgãos, né, federais, enfim. Né? E também nem só em organizações governamentais, né? Mas até mesmo na esfera privada há empresas, né, que se comportam de maneira muito política, né? As próprias instituições comunitárias, né? Universidades comunitárias, existem vários exemplos aqui no Rio Grande do Sul. Normalmente existem eleições para cargo de reitoria, para cargo de pró-reitorias, né, de direções, coordenações, enfim, né, onde há esse modelo político, né, geralmente há a realização de eleições, por exemplo. E, obviamente, né, todos os movimentos inerentes ao processo político, como conflito, separação de partes diferentes, né, como está colocado aqui no slide. Aqui, pessoal, eu não vinculei a um tipo de estrutura. Tá? Pode ser, né, uma estrutura no formato aqui funcional, né, como seria o organograma do Poder Judiciário, né, e aqui vocês veem, né, as diversas esferas aqui que nós temos, né, os juizados especiais, as varas, né, os tribunais de justiça, né, o Tribunal Federal, né, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, né, e vejam que dependendo de onde o meu processo vai tramitar, olha o caminho todo que há de ser feito aqui, né, até efetivamente, né, a sentença final muitas vezes sair, né, e aí existe aquela questão da condenação em segunda instância, né? Em primeira instância, eu sou honesto em dizer para vocês que eu não sou favorável, né? Entendo que um único juiz determinasse o réu é culpado ou não, né? Acho um tanto arriscado, né? Mas quando há um colegiado, né, que já acontece na segunda instância, entendo que, né, já são duas condenações, né, não entendo que se possa esperar em liberdade por uma terceira esfera aí, né? Mas enfim, são visões, né? E vou ser bem honesto, nem estou me referindo a candidato ou governante A, B ou C, porque acho que isso deveria valer para todos, né? No momento que não foi em uma única instância, foi mais de uma, foi um colegiado de juízes, né? Não entendo que haja, né, a necessidade de uma terceira instância para, né, daqui a pouco caduca, enfim, né? E aí? Mas enfim, não é a minha área também, não sou especialista nesse assunto, né? Mas como todo bom brasileiro, também gosto de dar meu pitaco, né? Mas enfim. Então pode ser também outros tipos de estrutura, né? Pode ser até uma estrutura organizacional no formato radial, né? Que a gente até não citou até agora aqui, né? Mas é citado no livro,
né, e na aula virtual, né, onde nós temos lá no centro, né, no núcleo, por assim dizer, da estrutura, né, no modelo bem semelhante aqui, ó, a esse modelo aqui, né, onde nós temos o do Banco Central do Brasil, né, que não deixa de ser uma organização política, uma vez que o presidente é indicado pela presidência da República, né? E vejam aqui que nós temos os conselhos, né? Inclusive o Conselho de Política Monetária, né? O Copom, né? Que entre outras coisas define a taxa básica de juros da economia, a Selic, né? E aí os diversos órgãos, né? E aí o poder então emanando do centro para as diferentes divisões, né, que a empresa tem. Aliás, né, eu falei divisões, né, muitas vezes também o organograma é representado no formato radial, circular, né, que seria mais moderno, mas na prática só o desenho que é diferente, porque ele é bem piramidal efetivamente, né. Então, só ter o desenho, né, não quer dizer que a minha organização tem as características, né, de uma organização empreendedora, porque ela utiliza a estrutura matricial, né? Isso a gente tem que observar bem, né, porque muitas vezes, né, a ideia é uma, mas a prática é outra, né? A gente tem que ter esse discernimento, né, na hora de examinar, né, que tipo de organização e que tipo de estrutura, né, a empresa na qual eu trabalho, né, ou trabalhei, né, ou aquela que vocês escolheram para analisar, pertence efetivamente. Certo? Então, pessoal, fico aqui com uma frase do Mintzberg, né, do Alström e do Lampel, né, que eles dizem o seguinte: deve-se enfatizar que cada configuração da maneira a qual está apresentada é idealizada, uma simplificação, de fato uma caricatura da realidade. Nenhuma empresa real é exatamente como qualquer uma das configurações mencionadas, embora algumas cheguem bastante perto, né? Ou seja, né, eu posso ter estruturas e organizações, né, muito próximos do que a gente representou aqui, das características que nós demos a cada uma delas, né? Mas elas podem herdar características de outro modelo. Né? Imagine assim uma empresa que está passando de organização simples para funcional, até a engrenagem se reajustar leva um certo tempo. Né? Não é simplesmente mudamos a estrutura e a coisa vai acontecer agora de forma diferente. Não. Isso vem com o tempo. Né? A nova cultura precisa ir sendo assimilada. Então, por isso que a gente fala em predominância. Né? Aquela organização é predominantemente empreendedora e simples, né? E de estrutura simples, mas não necessariamente, né? Quando der o salto, ela já vai, né, por ter mudado para uma estrutura funcional, ela já vai ser, né, uma organização máquina. Né? Enfim, né? É essa a ideia, né, que a gente saiba ler o contexto. Certo?